Olha só, eu quero me afastar com o entendimento resolvido. Se não resolver, eu vou ter que prosseguir o entendimento. Eu fico no mandato. Aí o senhor fica para prosseguir o entendimento? Nesse instante, eu tenho a responsabilidade, de um lado, de administrar, por isso que não posso ter esse luxo de antecipar a eleição, eu quero tratar da eleição no ano da eleição, em 2010, e, ao mesmo tempo, buscar ser o condutor. Eu tenho a confiança hoje dos partidos, das lideranças principais. Mas se o senhor sair do governo, o senhor deixa de ser o condutor. Então, eu tenho a confiança para dar, vamos dizer assim, para concluir os entendimentos. Se eu tiver que me afastar em 2 de abril, saiba que é porque nós tivemos um amplo entendimento. E quem for o governador que vai comandar, porque quem comanda é o governador. É parte do entendimento. Ele estará... Parte do entendimento. Qual for o compromisso? Qualquer que seja o candidato, quem for o governador, ou eu ou um outro que me substitui, estará lá para prosseguir os projetos, para poder dar sustentação ao trabalho que vem sendo desenvolvido e o apoio político. Agora, e quem for o candidato receberá o apoio de todo mundo. Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Agora o senhor disse, quem for me suceder. Mas quem vai suceder não é o Wilson Martins? O Wilson Martins, tá certo, é o natural sucessor, tá certo? O que precisa ver é, dependendo do que se tiver de entendimento, né, existe real a possibilidade de ele ficar ou de ele tomando uma decisão de ser candidato a um outro Senado. Ao Senado, porque a lei é engraçada. Se ele for candidato, ele ficando no mandato, candidato a governador, ele não precisa se afastar. Se ele resolver ser candidato a qualquer outra coisa, pelo entendimento, ele precisa se afastar. Olha que coisa. Então, se ele for... Quer dizer, o Wilson Martins fica se for candidato a governador, mas ele pode ser candidato ao Senado. Ou com o senhor. Ou se ele tomar uma outra decisão. O que eu quero dizer é que o afastamento ou a permanência do vice-governador no mandato, ela não se trata de uma relação de confiança. A confiança tem, tanto que me afastei várias vezes sem nenhum problema. Como vai fazer agora? Como fazer agora. O fato é que ela depende da composição. Nós vamos ter que estar tratando de apresentar à população para as convenções uma aliança da base. Esse time que o senhor tanto fala. O time unido, que não vai ser como o Palmeiras ontem, ó, Bina dando tapa no Maurício. E graças a Deus está unido. Esses dias eu estive conversando com todos eles, o secretário de Educação Antônio José Medeiros, o Marcelo Castro, o João Vicente, o Wilson, ou seja, todos hoje tem tido muita conversa entre eles, positivas, e isso, na minha opinião, vai ajudar para que a gente possa chegar. Porque não tem segredo, Amadeu, qual é o... Mas olha só, o senhor disse aí que os candidatos somados dão mais do que a oposição. Mas ontem aqui o ex-prefeito Firmino Filho teve no programa, ele disse assim, tem outro raciocínio que precisa ser feito. Vamos lá. Quando você coloca 5 candidatos, Silvio Mendes tem 30. Como, aliás, essa pesquisa do DataZ mostrou em torno disso. Mas, quando você coloca 2 nomes, que no final é o que vai ser, um candidato da oposição e um candidato do governo e o Silvio Mendes na oposição, aí o prefeito sobe a mais de 50%. Não, essas pesquisas eu não conheço. As pesquisas todas mostram, primeiro, vamos ser sinceros aqui, nesse instante, de tudo que eu aprendi na política, tá certo? Por isso que o Firmino foi prefeito e começou com quantos por cento? Com 2, com 3, por isso que eu sou governador, comecei com quanto? Com 18. Nessa fase da eleição, o ano passado, nesta época do ano, o senador João Vicente tinha 6%. Ele é o senador da República com 62%, para citar um exemplo. Tá certo? Nesta época do ano, eu tinha 28%, o senador Monsanto aparecia com 34%. Eu fui eleito governador com 62%. Tá certo? Então, veja, o que eu estou lhe mostrando, nessa fase, são os nomes mais lembrados. Os nomes mais lembrados, os nomes que estão mais falando de candidatura, que estão mais presentes, tá certo? Me permita aqui dar uma opinião. O prefeito de Teresina acabou de sair de uma eleição onde teve cerca de 70%, tá certo? Dos votos na capital. Uma eleição que é transmitida para o Piauí todo, é um nome bem projetado. Então ninguém pode deixar de colocar isso. Digo a mesma coisa em relação ao senador João Vicente, tenho colocado para ele. Ele é um nome que naturalmente tende a ser mais lembrado, porque foi um dos nomes bem projetados também comigo em 2006. Agora, eu acho que todos os anos, se você observa, quando inicia o ano, o povo passa a pensar
de modo mais, vamos dizer assim, mais firme em relação ao processo eleitoral. Mas o calendário, no ano que o senhor foi candidato a governador, os partidos iam se definir em junho, mas o senhor quer a definição para março. Claro. Isso não atrapalha essa evolução da identidade dos candidatos com o eleitor? Negativo. Não, eu posso definir em junho também. Não estou dizendo que ninguém é obrigado. A minha responsabilidade, que presta atenção, Amadeu, eu acredito no que estamos fazendo. Nós estamos fazendo um projeto que tem por objetivo tirar o Piauí, não é, do atraso, tirar o Piauí de um lugar não desenvolvido. Aliás, já não somos o estado mais pobre do Brasil, tá certo? Nós já somos hoje um estado que ultrapassou Maranhão, ultrapassou Alagoas, estamos aí hoje disputando, empatados, com dados de 2006, nem vi ainda de 2007. Mas o IDH, aquilo que calcula pobreza, já tira o Piauí da pobreza. Ninguém mais tem o direito de dizer que o Piauí é o mais pobre. É o mais pobre, não somos mais. Então, o senhor quer avançar isso? Avançar. E avançar isso com o projeto deste grupo político que está no poder. Investir pesado em educação, ampliando média de escolaridade para chegar a 12 anos de escolaridade. Ampliar renda, por isso os investimentos, por isso todo esse trabalho, esse esforço de estrada, de ferrovia. Muita gente comenta nos bastidores que o senhor tem simpatia maior pela candidatura João Vicente. É verdade? Não, eu devo colocar para você que o meu candidato é aquele que tiver o melhor apoio com a população, não é? E a capacidade de mediar. Eu sei que nunca é por unanimidade, mas pelo menos a ampla maioria. São os três fatores que o senhor sempre cita, né? Claro. Primeira, compromisso com o projeto. Primeira, pesquisa. Compromisso com o projeto. Segundo, a capacidade de articulação com os aliados. E terceiro, o compromisso com o projeto. Com certeza. Agora, governador, o senhor acompanhou a entrevista do prefeito Silvio Mendes. Acompanhei. O prefeito que praticamente disse que confirmou a candidatura, disse que é natural, só falta definir uma data. E ele disse que gostaria de ter igualdade de condição com os adversários, nas relações, por exemplo, com o governo do Estado. Ele disse que aqui e acolá não está acontecendo assim. Amadeu, só sobre esse ponto aí me chamou a atenção. Veja, hoje mesmo o prefeito ligou para agradecer, porque o Ministério do Turismo liberou 9 milhões para a ponte estaiada aqui em Teresina. Tá certo? Isso aí é um dos convênios existentes da relação correta. Aliás, eu fui deputado federal quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, do partido dele, era presidente da República. Deputado da oposição, falar em conseguir qualquer coisa era um crime. Imaginar que um deputado do PP pudesse conseguir qualquer coisa com um presidente do PSDB era um crime. Era assim que era tratado, basta conversar com qualquer um que conviveu naquela época. Eu tinha que ficar ali botando minhas emendas paralelas do deputado Átila, do deputado Landim, do Marcelo Castro, para poder ser liberado alguma coisa, porque eles eram da base e eu não. Tá certo? Então nós temos um tratamento, Amadeu, e isso eu defendo para qualquer governo. Eu acho que essa política atrasada não pode ter mais, nem para o Brasil e nem para o Piauí. Nunca mais a gente pode ter essa política atrasada, onde você tem essa política mesquinha, então o senhor não miúda. Concorda com o prefeito que há tratamento desigual? Não, pelo contrário, basta olhar o volume de investimentos, tanto do meu governo como do governo do presidente Lula na capital. Porque não é nem nada demais, isso não é nem um favor, é que é a lógica, tá certo? Tá certo? A lógica coloca o seguinte: nós temos aqui uma população de 800 mil habitantes que precisa, ontem mesmo eu fui ali para a União. A gente está concluindo ali a ampliação da Kennedy, tá certo? Ali até mais ou menos a entrada ali da Socopo com a Cacimba Velha. Se você vai ali na zona rural de Teresina, e é uma parceria, tem contrapartida do Estado às obras de energia. Nós estamos chegando a todas as comunidades com energia. Habitação. Você tem ideia de quantas habitações nós estamos construindo nesse instante aqui na capital? Só o Jacinto Andrade são 4.300 casas que estamos trabalhando. E lá um conjunto com casa, com escola, inclusive as escolas municipais nós estamos tratando, hospitais com avenidas asfaltadas, enfim, com essas coisas, com a infraestrutura toda. São 150 milhões, para você ter uma ideia. A própria prefeitura executa projeto nessa área de saneamento, de habitação. Tinha, governador, o senhor muito próximo com o prefeito Silvio Mendes, inclusive fazendo... A minha posição não mudou. Não mudou? A minha posição é a mesma. Não é por causa de uma eleição que eu vou mudar de posição, tá certo? Mas
a minha ideia é de o que é amizade, continua amizade, o que é relação madura, vai continuar madura. Mas governo é governo e oposição é oposição? Na eleição. Na hora de organizar a chapa, quem é da oposição vai organizar a sua chapa. E o governo é do governo? O governo vai organizar do governo. O Ivanaldo, lá de Landry Salles, agradece ao senhor pela pavimentação que está chegando à nossa cidade. Eu fico feliz, Ivanaldo. Inclusive, nós acertamos aí com as lideranças para trabalhar o asfaltamento também dentro da cidade, dentro da cidade. Ali a ligação de Landry Salles até Marcos Parente, por isso que é importante, Amadeu, essa estrada que eu falei aqui agora, que vem de Antônio Almeida em direção a Guadalupe e Gerumênia.